prazer receber você aqui no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Agradeço primeiramente a todos que estão me acompanhando pelo apoio e incentivo. Espero que estejam gostando das aulas que preparo com muito carinho para cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, eu, professora Cristiane, convido você a se inscrever e se aventurar comigo pelo maravilhoso mundo do crochê e dos amigurumis. Na aula de hoje, ensinarei a fazer esse cachepô para plantas ou um porta-objetos, conforme a sua preferência, que além de ser uma linda peça de decoração, servirá também para você treinar os primeiros passos para ingressar na técnica amigurumi. Então, pegue o seu material e vem aprender comigo! Começaremos o cachepô fazendo o anel mágico ou círculo mágico, que é uma das formas de iniciar o crochê circular. A outra forma é fazer o círculo com correntes, que já ensinei na aula passada. Se você não acompanhou, eu deixei o link na descrição do vídeo. O anel mágico é utilizado também para iniciar os projetos em amigurumi, pois ele fica bem fechadinho e desta forma não vaza o enchimento. Você pode utilizar 1 ou 2 dedos para fazer o anel mágico. A diferença será o tamanho do anel. Com 2 dedos ele fica maior. Para iniciar o anel mágico, você vai deixar a ponta do fio voltada para dentro da sua mão, com uma pequena sobra. Depois, com o fio que vai para o novelo, você vai passá-lo por trás dos seus dedos e cruzá-lo na frente, fazendo um X. Então, você vai levar o fio aqui para trás e vai ficar com 2 fios paralelos e segurar aqui o fio. Essa é a posição inicial. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por baixo do primeiro fio, pegar aqui o segundo fio e conduzi-lo por baixo desse primeiro fio, trazer a agulha fazendo uma voltinha aqui para frente, para prender o fio aqui na agulha. Então, nós vamos laçar o fio do novelo e fazer uma correntinha. E assim, já está feita a primeira parte do nosso anel mágico ou círculo mágico. Agora, nós vamos colocar os pontos no anel e fechá-lo. Então, nós vamos seguir a quantidade de pontos que pede na receita. Nós trabalharemos, então, a primeira carreira toda em pontos baixos. E, de acordo com a nossa receita, serão 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, nós vamos inserir a agulha por dentro do anel, passando por baixo desses 2 fiozinhos que compõem aqui o anel, que é o fio do anel e mais o da sobra. Você tem que passar por dentro dos 2. Que tem um lado que tem apenas um fiozinho do anel e aqui o que tem 2. Nós vamos passar aqui pelo que tem 2. É aqui que nós vamos construir os pontos. Então, nós vamos inserir a agulha por dentro do anel, passando por baixo dos 2 fios. Laçar o fio, trazendo aqui para dentro do anel, não esquecendo de firmar o anel aqui com o polegar e dar altura com a agulha para construir o ponto baixo. Então, nós vamos laçar o fio e passar aqui por dentro das 2 alcinhas que ficam na agulha, construindo o nosso primeiro ponto baixo.
essa primeira correntinha que nós fizemos para prender o anel, ela não vai contar como um ponto da carreira. Ela é apenas para prender o anel, você ignora ela. Então, aqui dentro serão 8 pontos dessa mesma forma, passando aqui por dentro dos 2 fios que compõem o anel. E aí, laça, traz o fio para dentro, dá a altura aqui com a sua agulha, para que o ponto não fique aqui na frente, e sim em cima do anel, tem a altura realmente. E aí, você vai laçar e trazer aqui o fio por dentro das 2 alcinhas. Vai fazer esse mesmo passo a passo por 8 vezes. Após fazer os seus 8 pontos baixos, você vai contar aqui pela lateral do ponto, pelas trancinhas que formam aqui na parte superior do ponto. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que cada vezinho é um ponto. Então, você vai agora... Puxa o fio para não desmanchar o anel. E agora você vai ajeitar os pontos no anel para que eles fiquem virados todos para o mesmo lado e não embole na hora de você puxar o fio. Então, você vai apoiar aqui o anel nos seus dedos da mão dominante. E aí, você vai apoiar com o polegar, firmando ele aqui, para que ele não rode. E vai puxar o fio. Essa sobra aqui do fio, e ele vai fechando. Então, você vai ajeitando ele e vai puxando o fio. E ele vai se fechar totalmente. Por isso, chama anel mágico. Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, você vai inserir aqui a agulha por dentro do fio. Puxa o fio do novelo para ajustar o anel aqui. A agulha, e nós vamos fechar essa primeira carreira, esse anel, aqui com um ponto baixíssimo. Nós vamos colocar aqui, ó, essa primeira correntinha, como eu falei, ela não vale como um ponto. Então, você vai vir aqui no primeiro ponto baixo da sua carreira e você vai inserir a sua agulha. Pode ser que fique um pouco apertadinho se você apertou um pouco o ponto. E é importante você não apertar para que o seu trabalho ele cresça para os lados e não para cima, querendo já subir o trabalho. Então, você vai aqui fazer um ponto baixíssimo para unir aqui. E está pronto o seu anel mágico e também a sua primeira carreira. O tamanho da base varia conforme o tamanho do vaso da sua planta ou do pote que você vai utilizar se for fazer um cesto, porta-trecos, porta-canetas, porta-bijuteria, enfim, que a sua criatividade permitir. Então, para saber o número de carreiras que precisará fazer na base, basta medir com uma régua ou uma fita métrica o diâmetro da parte superior do vaso, que geralmente é a parte mais larga, medindo de uma ponta a outra, passando pelo centro do vaso. E dessa forma, você vai saber qual é a largura ideal para o seu cachepô, e isso determinará o número de carreiras da base, que também pode variar conforme a espessura do fio e a agulha que você utilizará. Lembrando que quanto maior a espessura do fio, mais rápido cresce o trabalho e mais firme ele fica também. Eu estou utilizando, vou deixar aqui a plantinha. Eu estou utilizando um fio que é um pouco levemente mais grosso do que o barbante 6 e uma agulha de 3,5 milímetros.
O meu vasinho mede, então, 11 centímetros de diâmetro, então eu vou fazer a quantidade de carreiras que mais me aproxima dessa medida, deixando uma pequena folga para encaixar o vasinho. Então, a primeira carreira, ela foi o anel mágico com 8 pontos baixos dentro do anel. Agora, vou iniciar a segunda carreira, que será inteira em aumentos, que eu também ensinei na aula passada e está aí no link para você na descrição do vídeo. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntes que servirão apenas para dar altura ao nosso ponto. Nós vamos trabalhar agora em pontos altos. E essas 2 correntes, elas não vão contar como um ponto. É apenas para dar subida ao nosso ponto aqui, para dar altura e subir a carreira. Então, nós vamos no ponto seguinte aqui da frente, nós vamos fazer, então, 2 pontos altos, que são o nosso primeiro aumento, tendo em vista que a carreira será toda em aumentos, ou seja, sempre 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, conforme eu já havia ensinado para você. Então, lace o fio, insira a agulha por dentro do ponto, passando por baixo das 2 alcinhas aqui que compõem o ponto e mantendo a sobra do fio rente ao trabalho, rente aos pontos aqui para já ir arrematando ela. Lace o fio, conduzindo para dentro do trabalho e dê uma altura com a agulha. Essa altura é muito importante para que você tenha os pontos não muito apertados e eles não vão se inclinando, ficando tortos. Então, temos aqui o primeiro ponto alto, dê também altura aqui, ó, nessa laçadinha aqui antes de iniciar o ponto. Isso ajuda também a você deixar o seu trabalho mais folgado, os pontos um pouco mais soltos. Não dê altura demais para que ele fique sem forma. É apenas uma altura, basicamente um tamanho que caiba 2 agulhas, para ele ficar bem folgadinho. E aí você laça o fio e no mesmo ponto de base em que você fez o último ponto, você faz mais um ponto alto. Lembrando também que eu já ensinei aqui o ponto alto aqui no nosso canal. Só você procurar lá nos nossos vídeos que você vai achar, caso você não saiba fazer. Então, vamos continuar aqui fazendo os nossos pontos altos por toda a nossa volta, sendo sempre 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base até o último ponto. Então, na primeira carreira, nós tivemos 8 pontos. Na segunda agora, como ela é toda em aumentos, nós teremos 16 pontos. Quando chegar aqui ao final dos seus 16 pontos altos, todos em aumentos, você vai ver que fica aberto aqui o final da sua carreira. Então, nós vamos uni-la. Como? Aqui está as 2 correntes que fizemos para subir o trabalho, que não contaram como ponto. Então, nós vamos ignorá-las, pular elas. E aqui, no nosso primeiro ponto, aqui nas alcinhas, ó, é fácil de perceber porque forma aqui esse Vzinho, as trancinhas por cima. Então, você vai inserir aqui a sua agulha por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto alto que você fez na carreira, laçar o fio e aí fazer o ponto baixíssimo aqui e vai fechar essa carreira. Terceira carreira, nós vamos subir, então, 2 correntes, novamente, não contando como um ponto alto, apenas para dar subida.
E aí nós faremos uma sequência, aquela mesma sequência lógica que eu expliquei na aula anterior, de sempre acrescentar um ponto isolado na carreira de aumentos. Então, agora nós vamos fazer um ponto sozinho, isolado aqui, e depois um aumento no seguinte. Um ponto sozinho e depois no seguinte, um aumento. Nós vamos fazer essa mesma sequência até o final da carreira e vamos totalizar 24 pontos altos. Então, aqui o nosso primeiro ponto, sempre lembrando de dar altura aqui com a agulha, para você não enrugar o trabalho. Aqui nosso primeiro aumento. E aí você vai fazendo essa mesma sequência até chegar aqui ao final. E agora nós vamos começar a nossa quarta carreira, que ainda não deu um diâmetro aqui que cubra todo o nosso vasinho. Então, você vai novamente subir 2 correntinhas para dar altura aqui ao ponto. E agora você fará 2 pontos altos isolados, um em cada ponto de base, sozinhos. E no próximo, um aumento. 2 pontos isolados, um aumento. Essa será, então, a sequência, sempre lembrando de deixar a mão leve, os pontos mais soltos para poder não embabadar o trabalho. Então, aqui, 2 pontos isolados e agora um aumento aqui neste terceiro ponto de base, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, seguindo essa sequência até o final aqui da... Opa, enrolei o fio. Vou refazer. Até o final dessa carreira, vai seguir essa sequência e vai totalizar, então, ao final aqui, junto com as correntinhas de subida, vai totalizar 32 pontos altos. Então, eu vou iniciar a minha quinta carreira, que serão 3 pontos altos isolados e um aumento na sequência. Então, sobe 2 correntes e no ponto seguinte eu vou começar a fazer os pontos altos. Primeiro ponto isolado, segundo ponto isolado, terceiro ponto isolado e agora o primeiro aumento, que são 2 pontos altos, no caso aqui nosso, no mesmo ponto de base. Seguirei essa sequência até o final da carreira, quando farei neste ponto das correntinhas aqui o meu último aumento. Então, aqui já encerrei, então, a quinta carreira, totalizando 40 pontos altos aqui no total. E agora, nós vamos começar, então, a subir aqui as laterais do cachepô. Agora, você vai escolher se você quer que o fundo, a parte do fundo, fique com esse desenho, a parte do lado direito, voltada aqui para dentro do trabalho, ou se que ela fique no fundo do trabalho. Se você quiser que ela fique aqui no fundo do trabalho, essa parte mais bonitinha fique para baixo do trabalho aqui, então você vai simplesmente colocar aqui a sua agulha e vai continuar trabalhando, vai fazer uma corrente de subida, que nós vamos trabalhar agora em pontos baixos,
E aí você vai trabalhar aqui nessa lateral aqui dos pontos. Se você for fazer um trabalho, por exemplo, não for um cachepô, e você quer transformar a sua receita em um porta-trecos, um porta-objetos ou algo semelhante que você vai visualizar esse fundo, fica mais bonito o fundo do lado direito para cima. Então, eu vou fazer aqui, mesmo sendo o meu um cachepô, eu vou fazer aqui com o fundo da parte bonita, o lado direito do trabalho voltado para cima, para mostrar como que faz esse passo a passo para você. Então, nós vamos fazer assim. Dá uma altura aqui nessa última laçada do ponto baixíssimo que você fez para unir a carreira, de modo que ele chegue até o ponto seguinte. E aí você vai inserir, primeiro passa aqui o seu fio do trabalho para dentro, aqui, por cima do trabalho, e aí você vai inserir a agulha passando pelos dois fios aqui do ponto seguinte e vai trazer essa laçada para dentro do trabalho também. Vai ficar dessa forma. Aí você vai virar esse trabalho para que você possa trabalhar com ele aqui na frente. E aí vai, aqui tá a laçadinha. E aí você vai inserir a agulha aqui pela laçadinha que você fez, ajustar aqui e fazer uma correntinha de subida. E agora você vai continuar trabalhando aqui pela lateral. E aí o fundo fica voltado para cima, a parte do lado direito do trabalho. Vamos fazer da seguinte forma. Trabalhar aqui em pontos baixos, aqui por dentro do ponto, apenas na alcinha de trás do ponto. Então, nós vamos laçar o fio, inserir a agulha aqui por entre a correntinha aqui do ponto, por entre o ponto, laçar o fio, trazendo aqui por dentro e fazer o nosso ponto baixo. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Eu sugiro que você, se você tiver um marcador de pontos, que você já marque aqui o primeiro ponto, para você não perder onde iniciou a sua carreira. Porque o ponto baixo, diferente do alto, que já só pela altura dele você já identifica onde foi feito o primeiro ponto da carreira, no ponto baixo você pode acabar se confundindo. Então, coloque aqui um marcador. Se você não tiver um marcador de pontos, você pode utilizar um fio de outra cor e passar aqui por dentro, só para você ter esse início de carreira marcado. Continue fazendo a sua carreira até o final, passando por dentro aqui do ponto, pegando apenas a alcinha de trás. E aí ele vai ficando com esse acabamento aqui. Fica com uma alcinha aqui voltada para baixo e a altura começa a dar altura, o trabalho começa a subir. Então, faça isso até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui, então, no seu último ponto da carreira, você vai retirar o marcador. Então, vai fazer um ponto baixíssimo, pegando agora pelas duas alcinhas do ponto, passando aqui por baixo das duas alcinhas, laça e já tira aqui dessa, que o fio tá enroscando.
laça e já tira aqui pela alcinha. Então, você vai fazer fechou a primeira carreira de pontos baixos, vai fazer uma corrente de subida para dar altura ao seu ponto baixo e não contará como um ponto. Então, no final, você terá que fazer um ponto sobre ela. E aí, você vai fazer aqui, então, da altura na agulha, com a agulha, e faz o seu primeiro ponto baixo, também pegando pelas duas alcinhas. Agora, todas as carreiras você vai pegar pelas duas alcinhas do ponto normalmente. Aí, você vai colocar o marcador novamente aqui no primeiro ponto que você acabou de fazer e vai seguir fazendo pontos baixos aqui por toda a sua carreira. E dessa forma, você vai fazer em todas as suas carreiras restantes até chegar à altura desejada para o seu cachepô. Cheguei aqui então ao final da minha carreira de ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo do meu cachepô. Eu fiz um total de 12 carreiras e já deu a altura suficiente aqui para o meu vasinho. Para contar, caso você tenha se perdido, para contar a quantidade de carreiras, basta você olhar aqui na lateral do trabalho e aí você vai ver que cada ponto tem esse Vzinho na sua composição e aí um sobre o outro, formando assim as carreiras. Então, aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. Para finalizar o nosso cachepô, faremos pontos baixíssimos em toda a volta do trabalho. Então, primeiramente, vou fechar aqui a minha última carreira, pulando a corrente de subida e fazendo aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto da minha carreira, unindo ao último, dessa forma. E agora, nós vou continuar fazendo pontos baixíssimos, mas eu aconselho dar uma altura aqui na laçada para que esse ponto alcance o ponto seguinte sem puxar e enrugar assim o trabalho. Então, faça isso por toda a volta, sempre dando uma altura com a agulha. Até chegar ao final. E marque o primeiro ponto, ou com um fio de outra cor, ou com o marcador, para que você saiba onde terá que finalizar o trabalho. Então, aqui foi o meu primeiro ponto baixíssimo de arremate, de acabamento. E eu vou dar a volta todinha. Cheguei aqui, então, ao ponto de encontro. Nós vamos, então, retirar o marcador e vamos agora puxar esse fio a um tamanho que dê para fazer a costura e escondê-lo. Aí, você vai cortar o fio, puxar o do novelo e ficar apenas com um fiozinho aqui. E agora, nós vamos fazer o acabamento utilizando a agulha de tapeçaria. Vamos passar aqui o fio sobre pela agulha. Agora, nós vamos arrematar de uma forma que fique invisível, imitando aqui essas correntinhas que formam o ponto baixíssimo. Então, você vai inserir a agulha pulando o ponto seguinte, onde ficará a próxima corrente, o próximo pontinho na frente. Então, pula o ponto seguinte, no próximo ponto, você passa aqui a agulha
por dentro do ponto e vai formar uma alcinha aqui na frente. Não aperta muito para não marcar. E aí você vai introduzir a agulha aqui de dentro para fora, passando aqui por dentro desse pontinho, para sair aqui no meio do pontinho de onde você veio. Dessa forma aqui. E agora você vai levar essa correntinha aqui por dentro do ponto onde você entrou com a agulha, saindo aqui. E vai então imitar assim o ponto. E aí você dá uma esticadinha para ele ficar bem disfarçadinho. Agora você vai passar aqui por baixo do ponto e jogar esse fio lá pra frente. Opa, é por cima. Passar aqui por dentro do ponto e jogar esse fio lá pra frente, escondendo ele assim, e você vai ficar com esse acabamento que é uma correntinha. Fica igual às outras correntinhas dos seus pontos baixíssimos. Aqui dentro você vai esconder esse fio, e aí você passa por dentro dos pontos e em algum lugar que você achar que tá bem escondidinho, você dá um nozinho para poder ficar bem firme. E assim ficou o nosso cachepô ou porta-objetos. Bem bonito, com esse acabamento aqui em cima, em pontos baixíssimos, que dá esse ar de modernidade, fica bem bonito. Ao mesmo tempo não chama muito a atenção. Como o meu fio ele é bem macio e maleável, ele é 85% algodão, ele contorna o corpo do vasinho, deixando aqui essa caída para os lados. Porque o fundo do meu vasinho, ele é bem menor do que a parte de cima. Se você não quiser, então, que o seu fique dessa forma, você precisa escolher um pote ou um vaso que tenha um formato reto, que não afunile aqui embaixo, ou utilizar um fio menos macio, né, um pouco mais rústico, ou de uma espessura maior, para que ele fique mais firme. Eu fiz aqui um modelinho, já tem um bom tempo, com o barbante número 8. Ele fica bem mais firme e o fio também ele é bem mais rústico do que o que eu utilizei para fazer esse agora. E eu coloquei aqui alguns detalhes, orelhinhas, olhos, nariz. Você pode personalizar o seu como você quiser. Colocar tecido, brilho, bordar florzinhas e costurar. Você faz como você desejar, utilizando aí a sua criatividade. Eu ensinei a base em pontos altos, mas você também pode utilizar o ponto baixo ou meio alto para fazer aqui essa base. A diferença será a quantidade de carreiras que você precisará fazer para chegar ao tamanho desejado. Assim ele fica também um pouquinho mais firme no fundo. Mas seguindo essa lógica de acrescentar um ponto isolado na sequência de cada carreira, você não terá problemas para aumentar aí essa sequência de carreiras no seu cachepô ou seu porta-objetos. Eu fiz também aqui um modelinho que é um pouquinho menor, ele tem menos carreiras e também com uma circunferência aqui menor. Para quê? Ele serve como porta-joias, porta-objetos menores, anel, chave, relógio. Fica bem delicado, bem bonitinho também. É uma outra possibilidade de peça que você pode fazer utilizando essa mesma receita. Como porta-objetos, também ele fica bem firme. Vou tirar aqui então o meu vasinho e vou mostrar para você. Dá uma ajeitadinha e aí eu vou colocar aqui alguns objetos, um álcool, tesoura,
nas canetas e você vê que ele suporta bem o peso. Ele não fica caído, nem nada disso. Então, você pode utilizar tranquilamente um barbante número 6 para você fazer cachepôs e porta-objetos, sem problema algum. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha. Escreva nos comentários como foi para você fazer esse cachepô bem bonito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continuem acompanhando aqui a gente no canal. Um grande abraço e até a próxima aula!